Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o plano de aula para a atividade então de validação do estágio 2 da Unicesumar, que é então voltado para ensino fundamental. Mas esse plano de aula pode valer para qualquer outra disciplina e você consegue fazer adaptação a partir dela também, tá bom? Então vamos lá. Como que vai funcionar então esse plano de aula para ensino fundamental 1? Você vai elaborar um plano de aula completo para uma turma observada. Então, lembrando, eu fiz então a segunda graduação em pedagogia. Então, a carga horária de estágio ela é reduzida para 20 horas. Por ser reduzida somente para 20 horas, então você não vai observar todos os anos escolares. Você vai escolher um para você observar. Então, no meu caso, eu escolhi o 4º ano. Você vai considerar suas reflexões sobre a prática vivenciada e o diálogo com o professor regente. O plano deve ser pensado para 4 horas, tendo como ponto de partida uma literatura infantil coerente com as experiências da turma que você observou e conforme conversa com a professora regente da turma. Então, o que você vai fazer primeiramente? Quando você for na escola, você já vai pensando em qual turma você vai querer fazer a sua observação. Já tem que estar com isso na ponta da língua. Então, você vai na escola e você vai conversar com o coordenador ou com o diretor, geralmente é com o coordenador da escola, e já enfatiza, estou fazendo a segunda licenciatura, isso caso você precise fazer para a segunda licenciatura. Se for no caso da pedagogia no curso integral, não sei quantas horas que serão, tá? Mas aí você consegue fazer adaptação. Então, como nossa carga horária são só de 20 horas de observação, você já vai definir qual então das idades em que você vai escolher. Eu escolhi o 4º ano porque, como eu já dou aula de inglês, então eu estou um pouco mais acostumada com alunos com 7 anos, com alunos a partir dos 10, com 8 e com 9. Eu não me lembrava de ter pego algum aluno nessa faixa etária, realmente era a partir dos 10. E ano passado, quando eu comecei a ter turma dos pequenos, eles eram entre 7 e 8 anos. Então, com 9, eu pensei, por que não então no 4º ano? Que como tá naquela fase meio de transição, de já ter o conhecimento de algumas coisas, ser introduzido a novas disciplinas também, então eu achei o 4º ano uma idade interessante de se trabalhar. Então, o que você tem que ser feito? Lembrando um pouco, então, das atividades feitas no primeiro estágio de educação infantil, a gente segue, então, com o projeto de literatura, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer também é escolher qual vai ser o livro que você vai trabalhar. Mesma coisa que eu falei no outro vídeo, não faço ideia. Tem ideias, então, nos vídeos da disciplina, você pode jogar pela inteligência artificial, para o Google, na Amazon, em livraria, você com certeza vai encontrar livros para 2º ano, 3º, para 4º ano, enfim. Isso realmente você não vai ter dificuldade de encontrar. Assim que você conseguir encontrar qual vai ser o livro que você vai trabalhar, isso, gente, do livro você já tem que estar com ele pensado para você conseguir desenvolver o seu projeto, para você conseguir enviar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer nesse projeto? Essas atividades vão ser desenvolvidas a partir do livro em que você escolher, tá? Então, vão ser feitas 4 atividades. Uma de registro com conteúdo voltado para a língua portuguesa, uma de registro voltada para o conteúdo de matemática, uma atividade coletiva, seja ela de língua portuguesa ou de matemática, e uma atividade lúdica de língua portuguesa e outra de matemática, tá? Vamos direto para a prática, então. Aqui é a mesma coisa que eu tinha falado, então, no outro vídeo, mas aqui eu explico de novo. Aqui você vai ter, então, a sua atividade 1, você vai colocar seu nome completo, seu RA e o polo, plano de aula, nome da escola que você já tiver em mente para você conseguir realizar, então, o seu estágio, qual vai ser a cidade, a série, então, era o 4º ano B, que eu fui acompanhar, o nome da professora regente, Vanessa, início e término da aula, então, a aula começava às 13 horas e terminava às 18, início e término do intervalo, das 15h30 até as 16 horas,
disciplinas e conteúdos. Aqui, então, você vai colocar o que você vai trabalhar de acordo com o seu livro. Então, por exemplo, vou aqui para essa parte de baixo e depois eu vou subir. O livro que eu escolhi foi Aventuras e Perigos de um Copo d'Água. Fazendo um resumão desse livro, o que ele vai falar? Sobre como preservar, então, a natureza. E é literalmente é um copinho de água que ele sai em uma aventura. Então, ele vai encontrar... Gente, esse livro eu acho sensacional. E foi esse livro que eu li quando eu estava no 5º ano. Eu tenho ele até hoje e eu amo esse livro demais. Então, basicamente, é um copinho d'água que ele vai se aventurar pela cidade. Ele vai encontrar então a poluição, que era uma coisa que ele não conhecia. Ele vai encontrar um duende, ele vai fazer amizade com uma menininha, tem um gato também no meio dessa história. Então, é uma literatura que é realmente voltada para essa faixa etária, dos 9 aos 10 anos, tá? Pensando nesse livro, o que eu vou querer trabalhar no conteúdo de língua portuguesa? E nisso a gente também tem que pensar na faixa etária em que as crianças estão. Então, por exemplo, 4º ano, eles já estão vendo então gêneros literários, então eles conseguem fazer a produção de um texto narrativo. Ok. Na matemática, então, a partir desse livro, quais são os conteúdos que eles estão vendo em matemática? Medidas de capacidade. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Quando você for escolher o seu livro, você pode pedir ajuda para a inteligência artificial também para fazer essa parte. Então, por exemplo, você escolheu esse livro Aventuras e Perigos de um Copo d'Água. Você pode pedir para a inteligência artificial qual é o conteúdo programático que uma turma de 4º ano estaria vendo na disciplina de língua portuguesa ou na disciplina de matemática, e aí você consegue ter um desenvolvimento e como você vai conseguir trabalhar esse livro nessas duas disciplinas, tá? Essa atividade de estágio, ela é bem mais trabalhosa do que a do ensino básico, tá? Quais vão ser os recursos para a contação de histórias? Objetos reciclados. Aí aqui você vai colocar algum recurso de acordo com o livro que você estiver fazendo a leitura, tá? Quais serão então os objetivos da aula? Aqui eu realmente coloquei os 3 objetivos. Então, o primeiro objetivo vai ser o quê? Desenvolver a leitura, interpretação, produção textual a partir de uma obra literária. Ok. 2. Compreender a importância da preservação da água, refletir sobre atitudes sustentáveis. 3. Estimular o trabalho coletivo, criatividade e o pensamento crítico. Quais serão os materiais? Materiais que a gente vai utilizar então para fazer as outras atividades. Então, copo e garrafa plástica, tampas de garrafa e caixas de papelão. Tempo total da regência, 240 minutos, que equivalem então às 4 horas, tá? Então, relembrando de novo, você já tem que ter um livro em mente, pensando também em qual a série que você vai querer assistir às aulas, para você conseguir desenvolver as atividades e o conteúdo sobre língua portuguesa e matemática. Posso trocar disciplina? Não, tá? Quando a gente recebeu esse material, é para desenvolver apenas essas 2 disciplinas, língua portuguesa e matemática, tá? Não tem como você falar assim, professora, eu não quero fazer de matemática porque eu não gosto. Eu também não sou muito fã. Eu quero fazer então alguma coisa relacionada à história, eu posso? Não. Tá? A gente já recebe o documento dessa forma e a gente tem que fazer atividade baseada nessas 2 aqui, tá? Desenvolvimento da aula. Como que você vai escrever o primeiro passo, que vai ser a recepção dos alunos. Então, para a acolhida do aluno e a organização da sala de aula, eu teria espalhado alguns objetos reciclados pela sala, como garrafas plásticas, copos e etc., por cima de um tecido azul simbolizando o oceano. E tudo isso seria o quê? O lixo que seria descartado nas águas. Depois eu realizaria uma roda de conversa sobre o tema da água e a sua importância para a vida. Essa seria então a minha recepção dos alunos, tá? Então a recepção você sempre pode pensar em que seja algo relacionado com a literatura em que você estaria trabalhando, tá? Segundo passo, levantamento do conhecimento prévio dos alunos acerca do assunto abordado na literatura.
Após a roda de conversa, abordarei os alunos questionando o que é descartado na água, se eles saberiam a quantidade de plástico, metal, papel, entre outras coisas que estariam no oceano, e também iria pedir para que eles falassem uma quantidade que acham sobre, e em seguida eu mostraria alguns dados verdadeiros. Para finalizar, a gente faria a leitura da história. Terceiro passo, a atividade individual de língua portuguesa. Aqui então ele realmente vai querer saber como que você explicará a atividade. Após a leitura e conversa sobre o livro, explicarei aos alunos que cada um irá criar uma continuação ou um novo episódio do personagem que mais gostaram, onde eles poderão conscientizar um novo amigo ou ajudar a limpar um rio ou até alertar a comunidade em que vive. Então, o objetivo dessa atividade vai ser o quê? Criação de texto, onde o objetivo vai ser conscientizar o amigo sobre a importância da limpeza, ou como alertar a comunidade em que as pessoas elas vivem através do livro. O que os alunos eles farão? Individualmente, um pequeno texto narrativo de 10 a 15 linhas, que essa aqui eu peguei com base em uma atividade que eles fizeram durante o período que eu estava observando, contando uma nova aventura do copo d'água, podendo fazer a ilustração do texto no final. Durante a escrita, deverão planejar um título, organizar as ideias e revisar antes da entrega. Como farei as intervenções e as correções? Durante a produção, andarei ao redor das carteiras acompanhando como está o desenvolvimento do texto, tirando dúvidas, e na hora da correção eu iria observar alguns critérios como a clareza, a coerência e criatividade. Em seguida, a gente faria a leitura compartilhada de alguns textos para valorizar a produção da turma, tá? Então, essa seria a atividade individual de língua portuguesa. Então, realmente, o aluno vai desenvolver sozinho, sem a ajuda de ninguém, tá? Então, nessa atividade, eles poderiam fazer qualquer coisa com relação à língua portuguesa, um trava-língua, pensando então, se eles já estão trabalhando algum gênero textual, fazer um cordel, um poema, um haikai, crônica, acho que ainda não. Talvez até uma notícia, eles poderiam desenvolver uma notícia. Então, aqui, qualquer coisa que seja com relação à disciplina de língua portuguesa, tá? Quarto passo, atividade individual de matemática. Como você explica a atividade? Teremos uma breve conversa sobre o uso consciente da água, como quantos banhos vocês tomam por dia, quantas vezes lavam as mãos, lavam o cabelo, etc. Em seguida, explicaria que eles resolverão situações problema de matemática, envolvendo medidas de capacidade e operações fundamentais, adição, multiplicação e divisão, baseada em situações do cotidiano. Então, o que os alunos eles farão? Eles irão resolver individualmente 3 problemas contextualizados. Por exemplo, aqui você pode colocar, então, realmente, quais foram as perguntas que você vai colocar na sua atividade, que a gente vai ver ela lá no finalzinho, tá bom? Então, por exemplo, se uma pessoa gasta 15 litros de água em um banho, quanto uma família de 4 pessoas gasta por dia? Uma torneira pingando desperdiça 40 litros por dia. Quantos litros serão desperdiçados em uma semana? Então, as perguntas, caso você faça tanto uma atividade de matemática ou de português que tenha a pergunta, você pode colocar aqui, tá? Como fará as intervenções e as correções? Durante a atividade, acompanharei individualmente os alunos, auxiliando na interpretação dos enunciados, identificação das operações e organização dos cálculos. Realizarei intervenções orais quando perceber dificuldades, incentivando o raciocínio e a autonomia, e em seguida faremos, então, a correção coletiva. Quinto passo. A atividade coletiva, como que ela será realizada? Não sei se vocês perceberam aqui, a gente vai ser bem longo, tá? São 11 páginas de trabalho, a gente ainda tá na quarta, mas vamos lá. A atividade coletiva, como que ela vai ser feita? Seria uma coleta de lixo pelos espaços da escola, para a gente conseguir observar a conscientização e a quantidade e o tipo de resíduos deixados após o intervalo. Como você explicaria essa atividade? Vocês viram que assim, vocês vão ter várias perguntas e vocês podem ir fazendo a resposta como se fosse realmente um parágrafo dela mesma, tá?
Como você explicaria? Antes da atividade, eu iria explicar que a gente irá realizar uma atividade de caminhada pela escola, observar e recolher o lixo encontrado após o intervalo. E assim faríamos então, o descarte de forma correta, já que a gente estava vendo como a forma incorreta prejudica o meio ambiente. O que os alunos farão e onde? Divididos em pequenos grupos, eles percorrerão as áreas comuns da escola, recolhendo o lixo encontrado. Cada grupo fará o registro da quantidade aproximada de resíduos coletados, classificando-os em plástico, alumínio, papel e outros materiais. Como você fará as intervenções? Acompanharei os grupos, auxiliando no descarte correto do lixo, explicando a importância de separá-los. A atividade coletiva, ela pode ser feita dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, de acordo com o que você observa na escola. Isso você pode ser conversado antes com a coordenação e com a professora regente, tá bom? Então, realmente, essa daqui, você pode fazer ela em qualquer lugar, no pátio, na quadra, se tiver um parquinho dentro da sala de aula, caso a professora ache melhor não fazer essa atividade fora. Então, você pode fazer essa atividade onde você quiser. Como é uma atividade coletiva, então é uma atividade que envolve a sala de aula inteira. Por mais que você separe em pequenos grupos, o grupo ele está fazendo no coletivo, tá? A atividade lúdica. Qual brincadeira ou jogo será desenvolvida? Eu pensei num jogo de amarelinha, salve o copo d'água. Como eu explicarei essa brincadeira? Faremos um jogo de amarelinha temático com a história que iremos em sala de aula, onde eles serão divididos em 2 grupos e cada grupo terá sua amarelinha, para que ajude Klein, o personagem principal da história, a chegar ao final do caminho. O que os alunos farão e onde? Depois de divididos, jogarão em um tabuleiro feito com cartolina ou desenhado no chão com fita adesiva colorida. Cada casa terá um desafio, como pergunta de língua portuguesa. Quem é o personagem principal da história? Ou qual foi o maior perigo que o copo d'água enfrentou? Ou algum desafio de matemática. Se uma torneira pingando desperdiça 40 litros por dia, quanto é desperdiçado em 5 dias? Como fará as intervenções? Durante o jogo, acompanharei os grupos orientando a leitura das perguntas, auxiliando nos cálculos e promovendo a reflexão sobre as respostas. Então, aqui nessa atividade lúdica, geralmente é uma coisa um pouco mais voltada para alguma brincadeira, certo? Você pode pensar em uma questão voltada para brincadeira, com criatividade, alguma coisa que envolva a criatividade dos alunos, seja algum trabalho manual. Você tem que pensar no contexto e em tudo que a história que você for contar para as crianças, ela irá envolver. Tá? Aqui então eu pensei no jogo de amarelinha, que foi um dos trabalhos que a gente até realizou em alguma das disciplinas. De repente poderia até ter pensado com o material reciclado encontrado na escola, a gente poderia fazer alguma maquete, alguma coisa do tipo, tá? Sétimo passo, despedida, agradecimento à turma, organização da sala. Aqui já estava escrito, perdão. Para a despedida, faremos uma brincadeira rápida de telefone sem fio com o nome dos personagens. Quais referências utilizadas? O livro. É bem trabalhosinho esse plano de aula, porque você tem que pensar em todos os mínimos detalhes. Lembrando, caso você não consiga realizar alguma dessas coisas, não tem problema. Quando você for fazer a segunda parte do trabalho, que é o relatório de regência, você vai poder fazer as alterações por lá, tá? Apêndice, que é o item obrigatório em que você deverá realizar as atividades, tá? Aqui você vai colocar a literatura, a capa do livro. Esse é o livro, então, que eu utilizei. As atividades, elas vão estar aqui na parte de baixo. Então, por exemplo, o nome da escola, professor regente, estagiário, disciplina, então, vai ser atividade de língua portuguesa. Aluno, o aluno vai colocar o nome dele aqui. Turma, quarto ano B, e a data que vai ser realizada, então, a da regência. Então, aqui, como era de língua portuguesa, como eu coloquei lá em cima,
vai ser a produção de texto. Então, aqui você vai colocar a introdução. Se quiser colocar um desenho, pode colocar também. E aqui embaixo, então, você vai colocar, eu coloquei as linhas. Caso você faça estágio em alguma escola, onde na escola você precisa utilizar a marca d'água do colégio que você estiver fazendo o seu estágio, converse com a escola e converse também com o seu polo de apoio para ver como que você consegue fazer então essa atividade, tá? Porque aqui você precisa ter então a marca d'água da universidade e a marca d'água então da instituição que você estiver realizando. Então, converse com os dois para tirar a dúvida de como você vai conseguir fazer com as duas marcas d'água, tá? No caso da escola que eu fiz, não precisei colocar nem o símbolo da escola nem nada, então não tem problema, tá? Como algumas escolas eles são meio assim, tem que seguir um padrão correto, mesmo você sendo estagiário, isso sendo só para sua faculdade, não interferindo em nada da escola, precisa ser condizente então com a padronização da escola em que você estiver realizando seu estágio, tá? Então é importante que você converse isso com a coordenação e depois você informe o seu polo, tá? A atividade então de matemática. Essa aqui eu quis colocar as imagens que eu achei que ficaria melhor. Então, igual eu coloquei lá na parte de cima, que eu já coloquei as perguntas, aqui você pode colocar as perguntas, aqui você vai colocar as perguntas. Se quiser colocar alguma fotinho, você pode colocar também. Aqui, então, nós vamos para a atividade coletiva, que seria, então, a coleta de lixo pelos espaços da escola. Aqui, realmente, eu deixei o espaço em branco, caso você queira, caso você sinta que a sua atividade esteja com espaço muito em branco e quiser colocar mais alguma coisa, você pode, senão não tem problema. E a atividade lúdica, o jogo de amarelinha. Essa aqui não foi o oficial, eu só peguei uma imagem realmente do jogo de amarelinha para eu conseguir ter uma base para quando eu fosse realmente ter tempo para conseguir montar o meu jogo. Mas aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos das perguntas que eu iria utilizar. E assim encerramos então como deve ser feita a atividade 1 do estágio supervisionado 2, anos iniciais do ensino fundamental. É bem trabalhosinho, vocês puderam ver que tem bastante coisa para ser feita, é muito mais detalhado do que o de educação infantil, tá? Mas é como vocês podem observar como fazer um plano de aula, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.